Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai estar na nossa última parte do estudo dos sais, ok? Função inorgânica sal. Para esse vídeo a gente vai estudar primeiro solubilidade dos nossos sais e depois alguns sais mais comuns para o nosso cotidiano, ok? Bom, primeiro vamos entender um pouquinho dessa questão da solubilidade dos sais. Nós já estudamos que os sais são compostos iônicos, mas nem todo composto iônico vai ser solúvel, por exemplo, em água. Por quê? O que a gente precisa considerar nesse caso para saber se vai ocorrer a solubilização? A gente precisa levar em conta uma questão energética. Por quê? Os nossos sais são formados por íons, cátions e ânions, que vão estar unidos através de uma ligação iônica. Você tem que considerar a energia de várias coisas, como, por exemplo, a energia que mantém os íons unidos pela ligação iônica, a interação entre esses íons e a água antes e depois da minha solubilização. Tá? Então, vai acontecer que alguns sais são mais favoráveis para serem solúveis em água e outros não. É daí que a gente segue, ok? Como que faz de uma maneira prática para eu saber a solubilidade? Bom, existem várias tabelas, tá? Isso daqui é uma maneira simples para os casos mais comuns que eu vou passar para vocês, tá? Assim, depois existem as particularidades. Falar também de ser solúvel ou insolúvel aqui não quer dizer que todos tenham exatamente a mesma solubilidade. Então, assim, a gente tem alguns que são parcialmente solúveis, outros que são muito solúveis, outros que são extremamente insolúveis. Isso daí depende de coeficiente de solubilidade, que a gente estuda lá em físico-química, e também do KPS, que é um outro assunto que a gente vai ver mais para frente, tá certo? De maneira simples, para a gente saber se o nosso sal vai ser solúvel ou não, a gente tem que analisar os cátions e os ânions presentes. Como assim? Se o meu cátion e reforça aqui, ou o meu ânion for solúvel, então o meu sal é solúvel, ok? De maneira bem simples. Tá? Então, se você quer saber, analisa o cátion, analisa o ânion. Encontrou um dos dois que é solúvel em água, a gente sabe que o nosso sal tem uma tendência a ser bem solúvel em água, ok? Vamos ver aqui alguns casos mais importantes. Então, eu vou ensinar daqui a pouco para vocês uma musiquinha, mas primeiro vamos entender a letra dessa música. Então ele fala assim, ó, nitratos e acetatos são solúveis. Lembrando que os nitratos são aqueles, o ânion que veio do ácido nítrico, que é o NO3-, ok? Então, se tiver NO3 na composição, eu tenho aí um ânion solúvel. Acetatos é que vem do ácido acético, lá da química orgânica. Se a gente representar um acetato, eu tenho essa notação aqui, ok? Então, eles são solúveis. Alcalinos e amônio também são, ou seja, metais alcalinos, que são os metais da família 1A, tá aqui. Metais da família 1A, li na cama, Robson Crusoe em francês. Todos eles são solúveis. Amônio, o cátion amônio também é solúvel, NH4+. Cloretos, brometos e iodetos apresentam exceção, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cloretos, Cl-, brometos, Br-, e iodetos, I-, tá? Então, assim, eles, em geral, são solúveis. Os três aqui são solúveis, mas eles vão ter exceções de solubilidade. Quais são as exceções? Prata, mercúrio e chumbo. Então, prata é o cátion Ag+, mercúrio, nesse caso eu estou falando do Ag2, Hg2, esse ânion é o cátion mercúrio 1, ok? E o chumbo 2+, ok? Chumbo 2. Atenção aqui, então se eu pegar qualquer um desses três e combinar com cloretos, brometos ou iodetos, vai ser insolúvel, tá? Então, vamos pensar. Cloreto, brometo e iodeto, em geral, é solúvel, mas se eu combino esses três com um desses três aqui embaixo, ele passa a ser insolúvel, ok? Então, eles têm exceções. Esses casos aqui são mais simples, porque qualquer coisa que eu juntar com eles vai ser solúvel, tá? Então,
Essa aqui é a letra da nossa música e tá aqui as fórmulas para depois você conseguir associar. Sempre que aparecer essas duas barrinhas aqui é porque eu vou repetir esse finalzinho ou essa palavra, tá? Eu vou usar aqui a melodia do Atirei o Pau no Gato, tá? Peço aí a colaboração de vocês, paciência e misericórdia, né? Não sou cantor, mas aqui como a gente quer o melhor para vocês, a gente faz de tudo aqui para ajudar vocês a aprenderem, tá certo? Então vamos lá, vamos treinar aqui a nossa música, beleza? Nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos, e amônio também são, mas cloretos, brometos, iodetos apresentam exceção. Bom, foi uma tentativa aí. Depois eu deixo para vocês praticarem mais, mas espero que tenha ajudado a guardar com essa musiquinha, tá certo? Vamos ver agora alguns exemplos de sais para a gente conseguir determinar se são solúveis ou insolúveis, ok? Vamos lá, primeiro sal, NaNO3. Nós temos aqui nitrato de sódio. Tem o cátion sódio, ânion nitrato. Os dois são íons solúveis, então o NaNO3 é solúvel, ok? Muito solúvel em água. Próximo exemplo, carbonato de potássio. Potássio está lá na minha musiquinha, né, nos alcalinos. Carbonato não está, então eu vou pelo potássio. Como o potássio é solúvel, então esse composto também será solúvel. Carbonato de cálcio. Perceba que o cálcio é da família dos alcalinos terrosos, família 2A, não entra na música. Carbonato também não entra na música, então ele é insolúvel, ok? Sulfato de bário. Temos aqui bário, família 2A, sulfato veio do ácido sulfúrico. Não tem nenhum dos dois na música, insolúvel. Cloreto de sódio. Sódio é solúvel, o cloreto, em geral, é solúvel, tá? Como o sódio não é nenhuma das exceções, sal de cozinha também é solúvel, ok? Cloreto de prata. Perceba que cloreto, em geral, é solúvel, mas aqui ele está com prata, que é uma das exceções. Então, esse composto é insolúvel. Esse aqui é um dos compostos mais comuns aí quando a gente vai falar de reações depois de dupla troca, com sais e tudo mais. É um composto que vira e mexe aparece. Ele é um sólido branco, tá? Insolúvel em água. Fosfato de amônio. Fosfato não tem na música, mas o amônio tem. Então, amônio é solúvel, então esse sal também é solúvel. Fluoreto de potássio. Não tem o fluoreto na música, mas tem o potássio. Potássio é solúvel, ok. Brometo de chumbo 2. Perceba que brometo, em geral, é solúvel, mas quando junta com o chumbo, né, que é uma das exceções, ele não é solúvel, então, insolúvel. Agora a gente vai dar sequência vendo alguns sais do nosso cotidiano, tá certo? Então a gente vai encontrar aqui como que esses sais podem aparecer para a gente, até em exercícios e tudo mais. Primeiro sal, o mais comum, o mais famoso, é o nosso sal de cozinha, cloreto de sódio. Então esse sal está presente no sal de cozinha e no soro fisiológico, tá? Então, o soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio numa certa quantidade, ok? Quando eu falo de soro caseiro, eu também uso o NaCl, mas tenho que colocar açúcar também, né? A sacarose. NaClO, esse daqui é o hipoclorito de sódio, mas comercialmente conhecido como água sanitária, como cloro, tá? Então, o produto de limpeza que a gente chama de cloro, na verdade, não é só Cl ou Cl2. Cl2 é um gás, o gás cloro. Aquilo lá que eu estou falando, né, o produto de limpeza, é uma solução de hipoclorito de sódio, que tem uma função alvejante, né? Então eu consigo, aí dependendo até conforme a mistura que eu faço, né, de água sanitária com alguma roupa, eu posso manchar minha roupa.
porque ele pode interagir, né, reagir com o pigmento do tecido. E também é usado como desinfetante, então eu posso usar ele para limpar superfícies, enfim, matar micro-organismos, ok? Temos o nitrato de sódio, conhecido como salitre do Chile, e o nitrato de potássio, que é o salitre normal. Ambos aqui têm um sabor amargo e alguns usos deles. São usados como na fabricação de fertilizantes, né, por conta de ter nitrogênio e potássio, ok? Também na fabricação de explosivos, como por exemplo pólvora, então eu posso fazer algumas reações químicas aqui com o nitrato de potássio que pode liberar uma grande quantidade de energia. E conservação de carnes, ok? Lembrando aqui, quando eu falo de conservação de carnes, né, a ideia de preparar, por exemplo, né, a carne de sol, né, a carne seca que a gente fala, qual que é? É através da osmose. Então, eu coloco uma grande quantidade de sal, né, também o bacalhau é um exemplo disso. Esse sal, seja aqui o salitre ou inclusive o sal de cozinha, né, ele vai promover aí a desidratação dessas células. E justamente ele mata os micro-organismos por conta da osmose. Então você tira a água desses micro-organismos e acaba matando eles. Assim você consegue conservar sem precisar colocar na geladeira. Ok? Então era esse o processo usado aí algumas centenas de anos atrás, antes da gente ter geladeira. NaF, fluoreto de sódio. Ele é usado como fonte de fluoreto para o esmalte dentário. Então, assim, algumas pastas de dente contém fluoreto, tá? Não necessariamente precisa ser o NaF, mas tem que ser alguma substância que forneça fluoreto. Também no tratamento da água nós temos a adição, né, como última etapa do tratamento, que é a fluoretação, adição de fluoreto. Por quê? Você previne cáries com o fluoreto, uma vez que ele fortalece o esmalte dentário, tá certo? Também aqui temos o iodeto de potássio. Ele é usado como fonte de iodo para a tireoide. Então, quando a gente compra o que a gente chama de sal iodado, né, é muito comum de você comprar sal de cozinha e vir lá, sal iodado. É porque ele tem uma fonte de iodo e esse iodo ajuda na regulação daí da tireoide, ok? Para não ter problemas com relação à tireoide. Também o sulfito de sódio. Ele é um dos que é utilizado também na conservação de alimentos, por conta dessa lógica da osmose que eu expliquei, e também usado na clarificação do papel sulfite. Então, faz aí uma reação química com o sulfito de sódio, a celulose e outros componentes do papel, você consegue branquear o papel. Outros exemplos. Carbonato de sódio, também conhecido como soda ou barrilha. Cuidado, soda cáustica é hidróxido de sódio, a gente já viu. Essa aqui é só soda, ok? Ele é utilizado na fabricação do vidro, também para a produção de sabões, detergentes, celulose e papel, ok? Temos também aqui um dos sais também mais famosos e que vira e mexe aparece aí em exercício pra gente, o bicarbonato de sódio, ok? Ele é utilizado como antiácido estomacal. Como assim antiácido, né? Ele não é uma base, ok? Mas quando eu coloco ele em água, ele consegue formar um pH alcalino e aí eu consigo fazer o balanceamento aí do meu pH estomacal. Tá? E além disso, ele também, em contato com o ácido, ele produz gás carbônico. Por isso que alguns antiácidos, quando você toma, logo em seguida você arrota, já que houve a produção de gás carbônico. A gente vai ter aí uma aula de reações entendendo um pouquinho melhor isso, mas fique esperto que ele é muito comum. Então, antiácido estomacal, também utilizado como fermento químico, então a gente tem o fermento biológico, que utiliza em micro-organismos, e tem o fermento químico, o que é, por exemplo, o pó royal, né? O fermento químico nada mais é do que bicarbonato de sódio, que quando você aquece, você consegue produzir gás carbônico também, e aí é onde a massa cresce, fica fofinha, enfim. E também ele é utilizado como extintor em pó, seja pó seco ou pó úmido, tá? Então, você consegue combater incêndios aí
dependendo do tipo de incêndio, com um extintor de bicarbonato. Temos o carbonato de cálcio, que está presente na composição do mármore, do calcário, estalactites e estalagmites em cavernas, ok? E também na casca do ovo. É interessante porque se você quer remover apenas a parte dura da casca do ovo, você pode pegar e colocar o ovo imerso no vinagre por algum tempo, por algumas horas. Você vai perceber que assim que você adiciona, a casca do ovo que contém esse carbonato reage com o vinagre, que é ácido, tá? Então você vê bolinha se formando, é gás carbônico. Digamos assim que é similar ao que acontece no seu estômago quando você toma o bicarbonato de sódio para poder aliviar aí essa azia que tem, ok? Temos também o sulfato de cálcio, que é utilizado como gesso para imobilizações de braços e tudo mais, e também como um dos componentes do giz escolar. O giz escolar muitas vezes pode ter uma mistura de sulfato de cálcio e carbonato de cálcio, ok? Pode acontecer, né, de algum exercício, trazer o problema da chuva ácida, que é justamente a intensificação da acidez natural da chuva. E a chuva ácida ataca algumas estátuas de mármore. Por quê? Esse ácido vai reagir com o CaCO3 que está presente na estátua, produzindo, em muitos casos, esse outro sal aqui, o sulfato de cálcio. Tá? E aí você tem uma diferença na solubilidade dos dois, que pode ser com que um seja insolúvel em água, então chove, a estátua continua intacta, né, a questão do mármore, e o outro, que é um pouco mais solúvel, chove, a estátua, além de ser consumida na reação química, você forma esse composto que é mais solúvel, e aí você vai deteriorando a sua estátua. Também o permanganato de potássio, que aí é comercialmente vendido como um comprimido de um roxo bem forte e tudo mais, ele é usado como antimicótico, tá? E em muitas reações orgânicas a gente acaba utilizando também esse permanganato, tem muita coisa interessante que dá para fazer. E também o sulfato de bário, que é utilizado como contraste para a radiografia intestinal, tá? Então, ele aí é um sal que é insolúvel, então na hora que você toma ele, você consegue ter esse contraste para fazer uma radiografia intestinal, mas que dependendo da forma como é comercializado, né, se tiver alguma outra impureza com o bário, pode acontecer de você solubilizar parte desse bário, e bário é um metal tóxico também, né? Então, nessa forma aqui, ele não faz mal para você fazer esse contraste, mas dependendo de outra forma de ingestão do bário, pode sim, porque o corpo pode absorver isso. Como nesse caso ele é insolúvel, o corpo depois elimina, tá certo? Fechamos aqui mais uma função inorgânica, função sal. Qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.